Deus nos é apresentado na Bíblia como o nosso alto refúgio, um lugar onde nós podemos encontrar segurança e consolo. E há uma maneira muito bonita como ele ilustra isso em algumas passagens das Escrituras. Eu queria compartilhar com vocês, o texto está lá em 1 Samuel, no capítulo 23, e eu vou ler aqui a partir do verso 25. E diz: Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a buscar. E ao serem informados, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados prestes a capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama esse lugar de Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Quando pensamos em perigos, em perseguição, quando pensamos em qualquer coisa que possa nos afligir e afligir a nossa vida, uma coisa que precisa nos vir à mente é onde nos refugiar, onde nos preservar, onde nos guardar. Quando tratamos dessas coisas, não tão somente exteriormente, mas também no nosso coração, no interior do nosso coração. E parece que o nosso coração, a nossa calma começam a ser atacados pelas pressões e pelas angústias e pelas ansiedades que muitas vezes vêm junto com meio às circunstâncias nas quais nós não esperávamos. Nós precisamos encontrar também um refúgio para o nosso coração. Eu gosto muito desse texto, porque essa narrativa ela traz algumas verdades muito importantes para a gente. No contexto aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E então, depois de Saul ter matado os sacerdotes, depois de Saul empreender uma perseguição violenta contra Davi, dizem para Saul que Davi está em certo lugar. Quando Saul então descobre onde Davi está, ele se sente feliz por isso. Ele fica então entusiasmado, achando que talvez naquele momento Davi seria finalmente entregue nas mãos de Saul. Então a narrativa conta a história de Saul ao redor da montanha, correndo atrás de Davi por um lado e Davi do outro lado da montanha fugindo de Saul, e eles meio que dando voltas em torno da montanha. E quando Saul então, finalmente estava prestes a encontrar Davi, prestes a prender Davi, conta a narrativa que alguém veio avisar a Saul que os filisteus estavam atacando. Então Saul precisava voltar com as suas tropas para defender Israel. Então Davi segue a sua peregrinação, segue a sua jornada e vai viver nas fortalezas de En-Gedi. Em uma outra tradução, na Ara, nós vamos ter que subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Isso nos dá uma ideia de que não se tratava de fortalezas feitas pelas mãos dos homens, não se tratava de um castelo, não se tratava de uma torre, mas se conhecermos um pouco a geografia de En-Gedi, En-Gedi estava ali no meio do deserto, mas En-Gedi não parecia com aquele contexto. En-Gedi era como um oásis no meio daquele deserto. En-Gedi era um lugar alto, com muitas grutas, era conhecido como a nascente dos cabritos. Lá era uma nascente de águas, onde os cabritos, animais que conseguiam andar em lugares muito difíceis de qualquer locomoção, conseguiam encontrar ali em En-Gedi refúgio, uma nascente na qual ele poderia encontrar então água fresca e um lugar agradável para viver. En-Gedi foi um lugar seguro, em que Deus pôs Davi para habitar em suas grutas, em suas fortalezas. Fortalezas essas naturais, que aquela geografia então permitia que ali fossem encontradas. Trazendo uma ponte talvez para a nossa vida, nós possamos pensar em En-Gedi como lugares seguros, onde nós podemos colocar o nosso coração diante de Deus. Eu sei que muitos de nós escolhem lugares específicos para terem seus momentos devocionais, seus momentos de reflexão para com Deus, de meditação na palavra, de oração. E aos nossos olhos, esses lugares soam como oásis em meio àquele contexto muitas vezes turbulento da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas eu quero aplicar essa palavra a um lugar específico, onde nós podemos encontrar um oásis em meio a todas as turbulências desse mundo, em meio a toda a consequência do pecado sobre essa geração pervertida e perdida. Esse lugar é no Senhor. O Senhor oferece em Cristo Jesus, a partir do sacrifício de Cristo Jesus, um lugar seguro para o nosso coração.
Nós precisamos ter no Senhor e depositar nele a nossa alegria. Nós precisamos confiar no Senhor e Paulo vai nos ensinar isso, falando aos filipenses que eles devem colocar as suas ansiedades às mãos do Senhor, confiando, orando, suplicando a Deus e agradecendo a Deus, certos de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele governa sobre todas as coisas, e diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Não tem Engedi, não tem oásis, não tem lugar mais seguro do que estar no Senhor. Que nós possamos refletir sobre o quanto nós precisamos depositar no Senhor as nossas ansiedades. Davi sofreu uma perseguição de morte. Davi estava sendo perseguido aqui por um rei que queria matá-lo, que vinha como um exército contra ele. Deus tira Davi daquele lugar, daquela habitação em meio ao deserto, e Ele coloca Davi nos lugares seguros, nas fortalezas, guardado, protegido e em Engedi, não pela mão humana, não pela proteção humana, mas pelo Senhor, que guarda o nosso coração, que nos guarda de todo mal, que nos guarda diante das ansiedades e angústias que este tempo muitas vezes provocam em nossas mentes e em nosso coração. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Que nós possamos aprender a subir daquele lugar de angústia, de tirar o nosso coração em meio a todos aqueles pensamentos, a dúvida que toma a nossa mente, a inquietação que toma a nossa mente, e colocar o nosso coração no lugar seguro no Senhor. Nós possamos fazê-lo descansar na sombra protetora desse Deus que tudo pode, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso lugar mais seguro, Ele é a nossa fortaleza.